Aplauda o Senhor pela vida dele. Está aí há algum tempo na juventude, é precioso. Vamos receber a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Como o bispo já falou, meu nome é Leandro, eu sou diácono aqui na IPV. Tem 11 anos que eu faço parte aqui, que eu sou membro da igreja. Faço parte da juventude, já tenho uns 8 anos. E hoje nós estamos com essa responsabilidade de trazer a palavra, de ministrar tudo que Deus tem falado durante esse congresso na nossa vida. Grow up, como o bispo já disse, é crescimento, é crescer. E está sendo um encaixe de palavras a nossa conferência. Aprendemos muito aqui sobre crescimento. Sexta e sábado tivemos em torno de 40 conversões aqui entre jovens e adolescentes. Para a glória de Deus, aplauda o Senhor. E falar de crescimento, o que Deus tem falado ao meu coração são algumas evidências do crescimento. O que evidencia o crescimento na nossa vida? Eu tenho pensado que é assumir responsabilidades. Isso mostra que a gente está crescendo. No nosso trabalho, quando a gente diz para alguém que você está crescendo dentro da empresa, você está dizendo que você assumiu outros tipos de responsabilidade, que você agora está passando de nível, está assumindo mais responsabilidades. O problema é que hoje na nossa sociedade, hoje no nosso meio, um dos maiores dramas do ser humano é assumir de fato essas responsabilidades. O ser humano ele busca vários meios, vários argumentos para fugir das suas responsabilidades. A origem desse drama vem desde lá do Éden. A origem do homem fugir das suas responsabilidades veio desde quando o pecado entrou no meio da humanidade. Adão e Eva pecaram contra o Senhor e quando foram dar conta do que fizeram, transferiram a responsabilidade. Adão disse que foi a mulher que Deus tinha dado a ele, e Eva falou que foi a serpente que enganou. Transferiram a responsabilidade, não assumiram de fato as suas responsabilidades. E nós, que eu tenho pensado em nós, para quem temos transferido as nossas responsabilidades? Para quem nós temos transferido aquilo que é para a gente fazer? Vivemos dias difíceis, pessoas que não assumem as suas responsabilidades, pais que não assumem a responsabilidade dentro de casa, como pai, como sacerdote da casa, governo, hoje é dia de eleições, o governo promete tantas coisas, mas não assumem de fato a responsabilidade com a sociedade, com o povo. Por isso a gente vê tanta coisa acontecendo, E profissionais também querem um cargo, querem pular de nível dentro da empresa, falei aqui, mas não querem a responsabilidade do cargo. Essa semana aconteceu algo comigo, falei assim, eu vou contar lá que tem a ver com isso. Eu levei meu carro para fazer uma manutenção, uma manutenção preventiva mesmo no carro. O cara fez a manutenção, mas ele foi dar uma caprichada lá no motor, foi dar uma limpada no motor do meu carro e molhou a bobina, queimou a bobina do meu carro. Aí eu falei com ele, mas foi porque você lavou o motor, o carro estava perfeito. Aí ele falou, não, já estava com problema já, essa bobina ia falhar, tem uma marquinha aqui, mostrou. Ele transferiu a responsabilidade, não assumiu a responsabilidade. No caso ali, eu nem ia fazer ele pagar a peça, não, mas só foi para testemunhar essa transferência. E a gente é assim, muitas das vezes quando a gente se sente ameaçado por algo, a gente transfere a responsabilidade para outras pessoas. As pessoas querem o poder, querem a fama, querem o dinheiro, querem o cargo, mas não querem assumir as suas responsabilidades, não querem exercer a liderança. O mundo sem liderança é um caos. O Brasil hoje tem sofrido muito, tem pessoas que têm sofrido muito por falta de liderança, vira um verdadeiro caos. Abra sua Bíblia aí, Juízes 21, 25, que retrata um pouco sobre essa falta de liderança.
mas no período lá do povo de Israel. Amém? Escutando um barulhinho ainda. Mas eu vou ler que nosso tempo está curto hoje. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O livro de Juízes, por completo, ele retrata esse problema da falta de liderança. Ele retrata o sofrimento do povo por causa da falta de liderança. Fala ali que não tinha rei, não tinha ninguém governando sobre o povo e as pessoas sofriam. Sempre que faltava rei em Israel, eles eram levados cativos, eles eram levados escravos, eram dominados pelos inimigos, porque faltava pessoas para dar direção. As pessoas faltava respeito. Uma sociedade onde não tem ordem, cada um faz o que parece bem aos seus olhos, falta respeito, cada um faz o que quer, mas não respeita a liberdade do outro. Então, sempre que faltava um líder, o povo se corrompia e o povo sofria. A realidade é que o ser humano precisa de liderança. Romanos 8,19, não precisa abrir não, que diz que, por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas estão atrás de quem possa ajudar, quem possa orientar, quem possa dar conselhos. Esse foi até um tema da nossa outra série de mensagens na juventude, que foi o Manifestes. Então, as pessoas estão aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Estão querendo alguém para dar direção, alguém para buscar confiança, buscar alguém responsável. Mas a questão é o seguinte: quem vai liderar? Quem vai reinar sobre nós? Quem vai liderar sobre os povos, sobre a nossa vizinhança lá, no nosso trabalho? Quem que vai ser essa pessoa a ser levantada? Em Juízes aí mesmo, 9, do 7 ao 15, conta uma parábola que retrata muito bem essa liderança. Juízes 9, 7 ao 15. O 7. E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou e disse: ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixarei eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro: se na verdade me unges por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Essa é uma parábola de Jotão, para quem não conhece essa parábola. Jotão, filho de Gideão, irmão de Abimeleque. Gideão teve 70 filhos, pois tinha várias mulheres. Aí depois da morte de Gideão, Abimeleque, um dos irmãos, resolve reinar sobre o povo. Resolve governar sobre sua nação. Aí ele vai ao povo da sua mãe, a cidade da sua mãe, e faz um complô lá contra Israel, fala com o povo
que quem que vocês querem que reina sobre vocês? 70 pessoas, os meus 70 irmãos, ou um só? Né? Resolve manipular as pessoas, e eles vão, mata todos os irmãos de Abimeleque, porém Jotão foge, né? Jotão consegue se esconder, Jotão consegue fugir e conta essa parábola. Né? O que eu entendo dessa parábola é o seguinte: as 3 primeiras árvores aí, a oliveira, a figueira e a videira, são a igreja do Senhor, são as pessoas que têm algo a oferecer, têm capacidade de Deus, né? E o espinheiro são as pessoas que não tem nada a oferecer para a sociedade. Espinheiro tem o que oferecer a gente, né? Porém, eles que estavam reinando ali. O espinheiro, ele significa nessa parábola aí os inimigos de Deus, os filhos de Mamon, as pessoas que fazem só por causa do dinheiro. O dinheiro é o Deus deles, né? O joio que é no meio do trigo. Isso que eu entendo como espinheiro. O ser humano busca uma liderança responsável, porém, quando esses negligenciam o convite, o espinheiro governa. Então, quero analisar esses 4 convites com você rapidamente essa noite, para a gente entender esse chamado à liderança e entender a resposta de muitos de nós diante do convite. Né? Esse convite, já falei, é para a gente, é para a igreja do Senhor a reinar, a governar, influenciar pessoas, mas muitas das vezes a gente responde como foi nessa parábola. O primeiro convite está no versículo 8 de Juízes 9, aí, esse texto nós lemos, fala assim: foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós. A oliveira, em todo o contexto bíblico, ela representa o povo de Israel. Da oliveira, da azeitona, e se faz o azeite, da oliveira vem o azeite. E o azeite na Bíblia simboliza a unção de Deus sobre nós, né? O que é unção de Deus? É a capacitação do céu para a gente governar aqui na terra, para a gente liderar aqui na terra. Isso é unção de Deus. E o primeiro convite foi isso, foi para a oliveira. Todo cristão de verdade tem unção, pode ser um líder em potencial. Todo crente é um líder em potencial. Amém? Amém foi baixo, hein? Amém? Amém. Aleluia. Então você tem o Espírito Santo morando em você? Amém. Então você é uma oliveira, o chamado é para você, assumir responsabilidade é para você. A resposta da oliveira aí que é o triste. Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Uma das figuras dessa rejeição da oliveira é o próprio pai de Jotão, né, Gideão. Está em Juízes aí, ó, só volta uma folha. Juízes 8, 22 e 23. Eu penso que Jotão estava pensando no próprio pai quando disse isso, quando falou sobre a oliveira. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto me livraste das mãos dos medianitas. Porém Gideão lhe disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Gideão, a gente conhece a história de Gideão. Deus chama ele, falamos isso na conferência, por isso que eu falei que é um encaixe. Muito dessa palavra aqui estava em todo o nosso congresso. Mas Gideão, ele vai guerrear, vai livrar o povo. Deus chamou ele para livrar o povo da mão dos medianitas, porém, ele reúne mais de 30 mil pessoas ali, e Deus vai selecionando, você conhece a história, e sobra 300, né? Sobra 300, e ele vence da mesma forma, vence o povo, livra o povo de Israel da mão dos medianitas, para mostrar mesmo a glória de Deus, para mostrar que ele tinha unção de Deus. Não era a quantidade de pessoas, não era o tanto de guerreiro que ia junto com ele,
Era a unção de Deus. Deus mostrou isso para Gideão e ele dá essa resposta. Falou, eu não vou reinar nem meus filhos. Quem vai reinar é Deus. Quem vai reinar é o próprio Deus sobre vocês. Né? Parece uma resposta muito espiritual, muito bonita, muito bacana, né? Que a gente, se alguém fala que quem vai reinar sobre a igreja é o Senhor Jesus, né? E realmente Ele reina, a gente glorifica a Deus, mas o que eu quero entender é a espiritualização que Ele fez, né? Porque Deus tinha capacitado Ele, Deus chamou Ele, Deus livrou Ele, deu unção, que a gente falou, capacitação para vencer, e Ele transfere a responsabilidade para Deus. Ele fala assim, não, você que vai reinar agora. É Deus quem vai reinar. E Deus falou, é você que vai reinar, eu estou te capacitando. E ele fala, não, é Deus quem vai reinar sobre o povo. Depois ele teve lá as consequências. Mas Deus tinha chamado e capacitado ele para liderar Israel. E ele devolveu essa responsabilidade. Tem muita gente com unção para exercer liderança, com unção para fazer algo para Deus, que tem transferido essa responsabilidade para Deus, para próprio Deus. Estão esperando Deus fazer tudo, estão esperando Deus salvar a família, estão esperando Deus ajudar lá no emprego, vou me classificar e tal, vai vir do céu um anjo e vai mexer nas papeladas lá, eu vou ser ungido, está esperando governar a nação, mas não move uma palha sequer para isso, né? Estão deitados, estão esperando, Deus vai fazer, Deus vai governar, e sofre. A gente vê isso nos nossos dias. A pergunta é, como Deus lidera a pessoa nessa terra? Como você acha que Deus lidera a pessoa aqui na terra? É através de pessoas, é através da gente, é através de quem Ele capacita, assim que Ele governa, assim que Deus governa. A gente espera um governo no nosso país, um governo justo, um governo que vai abençoar o povo, mas Deus vai governar através de pessoas que Ele capacita para isso. Espiritualizar nossas responsabilidades é um meio de fuga, todavia não dá para escapar das consequências quando fugimos. Às vezes a gente não exerce as nossas responsabilidades, mas não tem como fugir da consequência. É filho, muitas das vezes, sem limites, porque a gente não assumiu a responsabilidade de pai, não assumiu a responsabilidade de mãe, deixou, Deus vai fazer, né? Separações, muito divórcio acontecendo por isso, porque nenhum dos dois assume o seu papel, transfere a responsabilidade para o marido, transfere a responsabilidade para a esposa. O avanço no reino de Deus também porque a gente não assume, né? A gente fala, Deus vai salvar, mas a gente não faz nada, a gente não move uma palha, fica parado, porque Deus quer reinar em nós, Deus quer reinar na sua vida. Amém? Amém. Assuma a sua liderança, você é oliveira. O segundo convite é o convite à figueira, versículo 10. Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. A figueira também representa Israel no contexto bíblico. E a figueira serve como alimento, né? O povo de Israel usava o figo ali para se alimentar. Jesus mesmo, numa das parábolas dele, fala que ele foi até a figueira a fim de se alimentar, né? Aí não tinha figo lá, ele amaldiçoou, mas o figo era o alimento, é um alimento ainda, porém lá no contexto lá do povo era usado muito mais. Eles usavam a pasta do figo para comer outras refeições, para se alimentar das refeições ali. Alimento é tudo que nos nutre, nos sustenta nessa terra. São indispensáveis para um crescimento saudável e perfeito. Então a figueira são as pessoas que têm alimento para dar, para oferecer para as pessoas. Quem aí que tem alimento para oferecer para alguém? O alimento nosso é a palavra de Deus, o alimento da igreja do Senhor é a palavra de Deus.
Então, por isso que a gente tem essa capacidade, por isso que as pessoas buscam, o mundo anseia a manifestação dos filhos de Deus, porque nós temos alimento, nós temos algo para oferecer. A resposta da figueira é o seguinte, o versículo 13 e 11. Porém a figueira lhe disse, deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto e iria pairar sobre as árvores? Não liderar, ela disse assim, não vou liderar por causa do alimento, né, por causa do alimento. Eu vejo essa rejeição como alimento da alma. Não estou falando da palavra de Deus, mas alimentos que a gente usa para nutrir a nossa mente, para nutrir a nossa alma, para rejeitar algumas situações, para rejeitar a liderança. Né, foi isso que Deus ministrou ao nosso coração. Nutricionista diz com propriedade que nós somos o que comemos. Quem se alimenta mal terá uma saúde debilitada e uma disposição comprometida e vice-versa. A nossa alma é a mesma coisa, nós somos o que nós alimentamos. Mas que alimentos são esses que me impedem de assumir o chamado, que me impedem de assumir aquilo que Deus mandou eu fazer? Eu separei três argumentos, três alimentos que Moisés usou como argumento para dizer não ao chamado de Deus. O primeiro está em Êxodo 3:11, não precisa abrir não. Se você quiser anota aí, ou se você for rápido, abre aí. Mas o primeiro alimento está lá em Êxodo 3:11. Diz assim, então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ele disse para Deus, eu sou incapaz, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para chegar diante de Faraó e livrar o povo? É um argumento forte, um argumento que alimenta, que nutre a alma, a nossa mente de verdade, pois tem um alimento espiritual, né? É um argumento até espiritual, porque na verdade nós mesmos não somos nada, né? Nós mesmos não temos capacidade. É um alimento porque sustenta a alma de muitos na decisão de não liderar. São argumentos lógicos, são argumentos racionais e até mesmo espirituais, mas não são aceitos por Deus esses argumentos. Né? Deus não aceitou esse argumento de Moisés. Por que Deus não aceitou esses argumentos? Porque quando Deus nos dá responsabilidade de liderança, Ele também dá capacidade para tal fim. Né? Jesus, Ele não chama os capacitados. Jesus, Ele capacita quem Ele escolhe. Jesus, se Ele te chamou, se Ele te deu algo para você fazer, é Ele que vai te capacitar para tal fim. Amém? O segundo alimento que Ele usou está em Êxodo 4:10, que diz assim, então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem ontem, nem desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Né? Muitos rejeitam a liderança com esse argumento, eu não sei falar, eu não sei me comunicar direito, não, para mim não dá, não vai sair nada, não vou conseguir desenrolar, não vou conseguir transmitir a mensagem, né? Mas esse Deus já responde de forma diferente. Deus responde com uma outra pergunta para ele. Deus falou assim, mas quem te deu a língua? Quem te ensinou a falar? Quem te deu a fala? Né? Quem que te deu a capacidade de entender? Quem te deu a capacidade de ser entendido e de entender as pessoas? Não foi eu? Então não é um argumento que... É um argumento forte também, que a gente não sabe falar, que a gente não é capaz para isso, mas não comoveu, Moisés não comoveu a Deus com esse argumento, porque ele falou, mas não foi eu que te ensinei a falar, não foi eu que te dei a fala, não foi eu que te formei entendendo as pessoas, então não é um argumento que a gente pode usar para dizer não ao chamado de Deus. Realmente esse é um grande alimento para a nossa razão humana, porém não pode ser uma desculpa para fugirmos da responsabilidade. É claro que nem todos nós temos os mesmos dons, os mesmos talentos em falar para milhares, falar para multidões, mas dizer que não vamos fazer porque não sabe falar não é desculpa.
não é argumento, porque é Deus que te deu a fala. Foi Deus que te deu a capacidade de entender. E o terceiro alimento aí, Êxodo 4, versículo 13, diz assim: Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu há de enviar. O que Moisés disse para Deus? Tem pessoas melhores do que eu, tem pessoas mais capacitadas do que eu, então envia, manda outro no meu lugar. E esse é um argumento muito forte também. Alimenta a nossa alma, nutre a nossa alma. E muitas das vezes a gente rejeita algum cargo. Eu já ouvi falar de pessoas que rejeitou trabalho por causa disso. Falou assim: não, essa vaga aí não é para mim, não tem capacidade. O cara é muito melhor do que eu não vou aceitar isso não. Como eu falei, é um alimento, sem dúvida, muito forte, muito racional, muito lógico, que nutre de verdade a nossa alma. Achamos que o outro vai fazer melhor do que a gente, achamos que com a gente o negócio não vai acontecer. Fala assim: manda outro que ele vai fazer melhor do que eu. Mas Deus não aceitou esses argumentos de Moisés. Eu confesso que eu usei esses 3 argumentos para não estar aqui hoje. Usei esses 3 argumentos, falei com o pastor Francisco, ele me ligou terça-feira. Aí falou: filho, tem uma missão para você, você aceita? Eu falei: não sei, depende. Já fugindo, já sabia que vinha algo. Aí ele falou: o bispo pediu para alguém da juventude para estar ministrando lá no domingo. Aí eu falei: não, eu não sei falar, pede a pastora Clauele, já falei, tem um amigo ali que podia estar pregando. Tentei de toda forma, mas o pastor falou: não me responde agora não, ora aí e amanhã você me responde. Eu estava preparando justamente essa palavra para estar ministrando no sábado aqui na juventude, dia 13, e quando eu ajoelhei para orar, Deus já falou: já te respondi, filho, que você vai usar os argumentos. Como você vai pregar isso no sábado? Você está falando que não pode, que a gente deve enfrentar, que a gente não deve alimentar a nossa alma, então como você vai pregar essa mensagem? Aí com muito medo, a gente assumiu o chamado aí, assumiu a responsabilidade. Amém, glória a Deus. Aleluia. O terceiro convite está em Juízes 9, o 12, que é o convite à videira. Então disseram as árvores da videira: vem tu e reina sobre nós. A videira também representa Israel, representa Jesus, representa o povo de Deus, representa a igreja do Senhor. Da videira se faz o vinho, da videira forma as uvas, e da uva vem o vinho. E o vinho na Bíblia simboliza alegria, simboliza a alegria do Senhor, a alegria que vem de Deus sobre a nossa vida, não a alegria que tem por circunstância, por momentos que a gente tem vivido, mas uma alegria que o Filho de Deus tem, a alegria que quem tem o Espírito Santo tem essa alegria. E o convite foi isso, as pessoas viram algo diferente na videira, e convidou ela para estar reinando. Alegria é fundamental para a vida cristã. Alegria é nossa força, e quanto mais temos, mais ficamos fortes. Então, a videira são as pessoas diferentes das demais também. Falei que os 3 ali significavam uma só pessoa, significava o povo de Deus, e essas qualidades, a qualidade da videira é essa alegria. Então, a gente é diferente das demais pessoas, por isso que buscam em pessoas que têm isso, pessoas que têm qualidades que ela não tem, porque senão fala assim: eu sou igual a ele, para que ele vai liderar sobre mim? Então, o mundo anseia a manifestação dos filhos de Deus, anseia a gente tomar alguma atitude, a gente assumir responsabilidade, porque vem em nós algo diferente, vem em nós essa alegria do Senhor. Mas a resposta da videira, novamente, é a resposta de muitos de nós, está no versículo 13 aí: porém a videira lhe disse: deixaria o meu mosto, que alegra a Deus e os homens, e iria pairar sobre as árvores?
O que ela respondeu? Não posso deixar minha alegria para reinar sobre as pessoas. Que resposta maluca, né? Assim, eu vou deixar minha felicidade para poder reinar? Não vou reinar porque eu sou feliz. É difícil de a gente entender, mas eu vejo algo por trás aí, né, da nossa razão, um alimento que a gente usa para fugir também da responsabilidade, né, uma verdade que está por trás da motivação, né, que não querem se gastar com a liderança. Pessoas que não querem se gastar para orientar outras pessoas, não querem deixar o seu lazer, não querem deixar a sua alegria, o prazer para o exercício da liderança. A liderança tem um preço. Se você assume o chamado, se você assume aquilo que Deus colocou para você fazer, tem um preço. Nada que é bom é de graça, né? Muitas das vezes, a gente rejeita com medo, não quer se gastar com isso. Liderança exige tempo, exige esforço, exige, muitas das vezes, a nossa agenda fica mais cheia, né? Os pastores aí sabem como é que é. O pastor Francisco, falei ontem com ele lá, 1 ano de juventude, né? A gente agradeceu a ele por todo o tempo que ele gasta com a juventude, né? A semana inteira atendendo alguém, se dispondo para alguém, e isso muita gente não quer, recusa por causa desse desgaste com a liderança. Mas não existe crescimento sem esforço. Pessoas não assumem o chamado porque viram a dificuldade de outras pessoas, né? Muita gente aqui não assume o seu chamado, não assume o que Deus mandou você fazer por causa que você já teve pessoas no seu convívio ali que eram líderes, e você viu o desgaste, você viu o sofrimento, muitas das vezes rejeição, muitas das vezes pessoas indo contra, oposições, você fala, não quero isso para a minha vida. Filhos de pastores não querem assumir por causa que vê o pai, o sofrimento, como se gasta e o retorno às vezes que tem, mas não querem assumir, dizem não. Não querem liderar pessoas para evitar o sofrimento, mas essa rejeição revela o egoísmo nos corações das pessoas, né? Não querem perder a alegria desse mundo, não queremos nos gastar com as dificuldades de outras pessoas, né? A verdade é essa, eu quero me preocupar com a minha casa, eu quero me preocupar com as minhas coisas, com a minha satisfação. Ô, glória! Me preocupar com as minhas satisfações, né? Para que eu vou me gastar em tempo com outra pessoa? Para que eu vou gastar tempo com célula? Para que eu vou gastar tempo com discipulado? Eu preciso preocupar com a minha casa, eu preciso preocupar com o meu trabalho, eu preciso de crescer lá na empresa, né? E muitas das vezes, até mesmo no trabalho, a gente não quer se gastar, assim, não, deixa para o chefe maior, deixa para o meu gerente, eu não vou me meter nisso, ele que a responsabilidade é dele. A gente não assume dessa forma, precisamos voltar à sobriedade do Evangelho. Nós, como igreja, nós que temos esse chamado à liderança, a ajudar alguém, a dar uma palavra de Deus para alguém, a gente precisa voltar à sobriedade do Evangelho. A palavra de Deus diz que se nós não amamos as pessoas que a gente vê, o nosso irmão que a gente vê, como nós vamos amar a Deus que a gente não vê? A gente precisa repensar a nossa fé, repensar como nós temos vivido, né? A nossa responsabilidade com Deus. Hoje vai ter batismo aqui, as pessoas vão fazer uma aliança com Deus, e a gente precisa ter isso em mente, precisa ter essa responsabilidade que a gente tem com Deus, compromisso que a gente vai fazer com Deus, compromisso que a gente tem com a sociedade, de assumir aquilo que Deus te chamou para fazer. As pessoas precisam de nós, exerça o seu chamado. Quero encerrar falando sobre o convite ao espinheiro, né, que é a consequência, o convite ao espinheiro é a consequência
da nossa negligência. Espinheiro não dá frutos. Espinheiro é resultado de pecado. Gênesis 3, o 17 e 18 diz assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ou seja, o espinheiro ele retrata tristeza, dor. O espinheiro ele retrata maldição. E muitas das vezes a gente tem deixado espinheiros reinar sobre nós. Nós temos deixado o espinheiro reinar sobre a nossa cidade, sobre o nosso bairro. Tem deixado espinheiros reinar em todas as áreas da nossa vida, no nosso emprego. Pessoas que, após assumir a liderança, causam dor, causam sofrimento. Por isso a gente, como igreja, se levanta com esse chamado. Vamos assumir o nosso chamado. O espinheiro ele está lá, não é porque foi alguma coisa que colocou ele lá, não, foi por causa da nossa negligência. Foi por causa, eles estão lá de forma legítima. O povo chamou, como nós falamos, o povo ele anseia por liderança. Se quem é para liderar foge, o outro que se colocar à disposição lá é quem vai assumir. Mas tem consequência, é o sofrimento. Encerro aqui falando sobre a nossa multiplicação de células. Final de ano, creio que é dezembro, né, pastor? O senhor falou? Dezembro temos multiplicação de células e a gente não pode perder a oportunidade de assumir essa responsabilidade. Às vezes vai ser o seu pai, vai ser um parente. Minha sogra está ali, ganhamos ela para Jesus na célula. Ganhamos ela para Jesus na célula lá, né? E já vale muito uma alma que a gente ajuda, que a gente encaminha, que a gente orienta, né? Então, a gente precisa assumir a responsabilidade para que o povo não sofra. Amém? Queria agradecer.